Olá, meus irmãos, nós temos falado sobre alguns aspectos da ética social de Calvino, alguns princípios. E hoje eu quero falar sobre algumas medidas práticas decorrentes destes princípios. Uma delas é o não ao monasticismo e à pobreza voluntária como fruto equivocado de uma compreensão de que a salvação é pelas boas obras e, de forma decorrente, em alguns grupos, a visão, a percepção de que a pobreza ela é bendita por si só. E, ao mesmo tempo, dentro da ênfase de Calvino, há um sim à obediência, abrindo novos postos de trabalho. Ou seja, esse sim à obediência é obediência no sentido de levar adiante a nossa vocação para a glória de Deus. E nisso, Genebra fez coisas curiosas. Por exemplo, começa a ensinar a profissão, até mesmo comprando instrumentos de trabalho para pessoas desfavorecidas, de um modo especial, imigrantes. Genebra não tolerava, por exemplo, alguém viver de esmolas. Então, ao invés disso, pegava-se essas pessoas, ensinavam uma profissão, isso financiado pelo Estado, com apoio da igreja, e até mesmo comprando instrumentos de trabalho para que essas pessoas, depois de formadas, pudessem começar os seus negócios, começassem a trabalhar, a desenvolver os seus talentos. Algo muito curioso que ocorre também é que Genebra era famosa pelos seus ourives. E os seus ourives dedicavam muito espaço de sua produção à construção, elaboração de joias com motivos religiosos. Com a conversão destes homens, com a transformação da perspectiva de muitos deles, e não vamos dizer que todos mudaram simplesmente porque foram convertidos, alguns certamente foram mesmo obrigados, ou pelo Estado, ou por causa da queda de vendas. Esses homens passaram, por exemplo, a construir relógios. Então usaram a sua arte para construir relógios. E isso fez com que a Suíça, de um modo geral, se tornasse muito famosa na construção, elaboração, projeto de seus relógios. Calvino, ele também cria escolas, já na sua primeira estada em Genebra, em 1536, ele cria uma escola, inclusive para meninas. Mais tarde, já na sua volta a Genebra, na sua presença definitiva, ele cria a sólida Academia de Genebra, isso em 1559, que vai apresentar uma formação altamente respeitada em toda a Europa. Ao mesmo tempo, Calvino estimula a criação de hospitais para atender a todos, obviamente, e de um modo muito especial aos mais necessitados. Genebra contava, no tempo de Calvino, com mais ou menos 12 mil habitantes. Ela chegou até uns 18 mil em períodos de crise, de grande perseguição. Mas a média era essa de 12 mil habitantes. Genebra tinha 28 distritos. Os supervisores distritais apresentavam as necessidades aos diáconos da igreja e estes, após a visita a essas pessoas supostamente necessitadas, decidiam como ajudar. Um autor contemporâneo, o Marvin Olasky, ele faz um resumo disso. Ele diz assim: um supervisor distrital fazia a triagem de todos os pedidos e apresentava aos diáconos os que ele achava que deviam ser aprovados. Os diáconos visitavam as casas para verificar necessidades. Cerca de 5% da população de Genebra receberam ajuda financeira, quase sempre por pouco tempo. Os diáconos, pensando com uma mentalidade empresarial, às vezes usavam os recursos da igreja para comprar ferramentas, matéria-prima ou pagar o aluguel inicial de uma loja. Os refugiados, que eram artesãos, podiam trabalhar. Então, observem, a ideia é de apresentar uma formação para estes homens carentes
que muitas vezes tinham profissão, vamos dizer assim, mas precisavam ser redirecionados porque talvez não tivesse aquelas carências ou oportunidade em Genebra de desenvolver aquele talento. Ou homens que estavam desatualizados, quem sabe com a tecnologia inferior que Genebra poderia ter. A ideia sempre é de preparar pessoas para servir a sociedade e tendo por meio do seu trabalho o seu sustento. Algo muito curioso também, decorrentemente dos princípios de Calvino, de uma visão reformada, bíblica, se refere aos mercenários. Genebra, não somente Genebra, Suíça, mas a Genebra esteve entre os cantões sempre famosos pelos seus mercenários. Um dos motivos óbvios era que esses suíços, jovens suíços, se tornaram famosos guerreiros pela sua ousadia, coragem. E não havia emprego. Genebra é uma cidade pequena, boa parte com neve, montanhas, não tem muito o que produzir ou gerar empregos. Então, esses jovens, eles começaram a se dedicar, ao longo dos séculos, à arte mercenária. E é muito natural que os irmãos mais jovens quisessem também seguir o irmão mais velho, então viam nisso como um ideal de vida. Pois bem, a reforma, com a geração de empregos, mudou gradativamente esse tipo de postura e de mentalidade, já que ali na cidade era possível encontrar uma atividade. Os jovens não precisariam verter o seu sangue ou expor a sua vida para ter o sustento para ele, para a sua família, não precisavam mais idealizar isso como plano de vida. Então, aqui nós ilustramos apenas alguns aspectos práticos decorrentes da visão social de Calvino e quando isso é adotado numa sociedade, de acordo com as suas necessidades, com as circunstâncias históricas e culturais, é possível, de fato, haver grandes transformações. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.